Estamos começando mais um Movecast, o primeiro Movecast do ano, e com um convidado muito, muito especial para mim. Eu sei que eu falo isso de todos, mas é meu líder de juventude da Recon. Vou acreditar, viu? Eu sou muito especial. Mas é Matheus Kramer, que é o pai de uma princesa linda, Sofia. Coisa de Dizem Deus. que é ex-atleta, mas não é, porque temos o troféu ali dizendo que você não é ex-atleta, você é atleta Rapaz, até hoje. rapaz, se tiver atleta hoje com 115 quilos, eu sou. Ele que também é casado com Thaís, que é a nossa líder, que também tem um espaço enorme no meu coração. Minha líder, que é onde eu ligo 50 vezes por dia e mando 300 áudios. E sejam muito bem-vindos ao primeiro Movecast do ano. Estou muito feliz de começar o ano com pessoas que são de casa, né? Eu acho que é a segunda vez que eu gravo com alguém daqui da Recon, então fico muito feliz de estar trazendo essa mensagem com pessoas que compartilham o dia a dia comigo, né? Glória a Matheus, eu tenho Deus. uma pergunta, que é a pergunta que eu faço para todo mundo. Quem é Matheus Kramer fora do púlpito? Rapaz, que pergunta, viu? Eita, tá mostrando que ele não tá assistindo o Moviecast. Essa pergunta, eu acho que a gente precisa elencar as prioridades da nossa Sim, identidade, né? E eu acho que, em primeiro lugar, um discípulo do caminho, amém. acima de tudo, um discípulo daquele caminho que me encontrou, que é Amém. Jesus. Depois disso, com certeza, marido de Thaís, que é a mulher mais linda do mundo. E A melhor depois pai cantora de do Sofia, louvor. também com certeza. Só vai perder para Sofia, que daqui a pouco cresce, É, vai eu ser. vi os stories de ontem, até na bateria a menina já tá. Já tá. E pai de Sofia, é, e eu estou muito feliz de estar aqui, animado demais para gravar com vocês. E eu acredito que é um privilégio muito grande estar aqui contigo. Eu gosto muito de você, gosto muito eu amo os líderes do ID, né? Amo todos, Vasco, Carol, Caio, Aninha. Tive lá no último agora do ano, Foi. foi muito bom. Tem um negócio diferente do movimento ID, Tem. né? E Amém. para mim é um privilégio muito grande estar aqui com vocês. Glória a Deus. É, a gente também queria agradecer, em nome do Movimento ID, a Recon, de sempre estar abrindo as portas para a gente em tudo que a gente precisa. Tanto deixando a gente gravar aqui, mas sempre com conselhos sábios, tanto da sua parte, quanto o Lipe também, sempre muito disponível. Ivan, a gente nem se fala que ele é um dos abençoadores, né, dos meninos e ajuda os meninos a conduzir esse ID de uma forma incrível. Então, em nome do ID, eu venho agradecer a vocês por sempre deixar as portas abertas. Nós somos um movimento interdenominacional, então a gente não tem nenhuma igreja que nos apoia diretamente, mas vocês sempre estão de portas abertas para nos receber, nos escutar, nos aconselhar. E ter uma igreja do tamanho dessa, com líderes como vocês, sempre dispostos a ajudar, é uma bênção muito grande, é um presente de Deus que a gente não tem como mensurar. Então, Glória a quero Deus. agradecer por vocês sempre estarem disponíveis aqui pra gente. Amém. Mas vocês são de casa, não tem nem isso de portas abertas, É, porque vocês já são de casa. Vocês também têm o direito de abrir as portas, porque a casa é de vocês, vocês sabem disso. pois é. E aí eu queria falar um pouco sobre crise de identidade na juventude. A gente sabe que a juventude que é a nossa, né, é dos 18 aos 29, 30. E eu fiquei, quando eu parei para pensar, eu fiz, minha gente, como é que Matheus e Thaís dá conta de 18 anos, que é a galera que tá saindo do colégio, 20 e pouco a galera que tá começando a trabalhar e 30 a galera que tá querendo formar uma família. Como é que eles conseguem pensar para essa faixa etária que é eu vejo que são gerações, a mesma geração praticamente, mas são gerações totalmente diferentes ao mesmo tempo. São fases de vidas totalmente diferentes. Como é lidar com isso? Veja, a gente ministerialmente tem duas respostas para isso, né? Tem uma resposta ministerial e uma resposta pessoal mesmo. Ministerialmente a gente dividiu, né? Sim, Hoje a gente tem a juventude mesmo, que vai ali de 18 a 25 anos,
E a gente tem os jovens adultos, que é o Ministério Tenda, que aí vai de 28 até 35 anos por Não me aí. expulse do meu conectar, não, viu? Porque Não, eu já de tô com jeito vinte e nenhum. cinco. Não, não, mas você é juventude ainda. Então, a gente dividiu. Como a gente conseguiu dividir isso, fica muito mais fácil, porque os assuntos não são os mesmos, as Exato. demandas não são as mesmas, os momentos de vida são diferentes. Os jovens da tenda, por exemplo, já estão recém-casados, estão construindo uma família, são outras demandas. Os jovens da juventude, Recon mesmo, eles estão agora acabando a faculdade, tentando, ou começando a faculdade, tentando descobrir o que é que vão fazer, para onde vão, como é que vão estudar, estão namorando agora. Então tem muitas demandas diferentes, assuntos diferentes, que aí exigem, lógico que não é toda igreja que consegue fazer por causa da quantidade de gente, mas como aqui é uma catedral muito grande, dá para a gente dividir e aí a gente consegue ser mais assertivo na questão desses momentos de vida diferentes. E eu, assim, pela experiência que eu vejo, poucas igrejas fazem essa divisão tão certinha. Exemplo, tem a parte das crianças, dos adolescentes, dos jovens e dos jovens adultos. E eu acho isso muito interessante. Porque ao mesmo tempo que em momentos de comunhão tá todo mundo junto, mas no momento de partilhar, no momento de intimidade com o grupo, é todo mundo que tá na mesma vibe de vida, né? Uhum. Então, eu acho isso muito interessante, que muitas igrejas não têm. Algumas igrejas realmente não têm condição de É, ter, porque exato. são paróquias, missões estão iniciando, então a juventude ali é todo mundo junto, tem jovem adolescente junto, tudo Sim. mais, e também funciona, também é uma bênção. Mas se houver condição de quantidade de gente para que você possa dividir, você é mais assertivo nas abordagens ali, demandas de vida mesmo. É, durante o seu ministério, eu acho que deve ter um vilão muito grande. Hum. Redes sociais. Como é lidar com a bomba de informação que esses jovens, nós, sou jovem, nós Eu também. jovens, nós jovens, a gente tem informação de todo lugar. E como é administrar isso, administrar até a postura desses jovens? Eu sei que vocês não fazem um microgerenciamento da vida de cada um, porque não tem como, mas tem que ter um olhar atento, né? Como é que vocês conseguem lidar com isso? Porque eu vejo que, assim, no meu grupo, pelo menos, todos são muito conscientes com redes sociais, com tudo. Como é que vocês conseguiram criar essa cultura aqui dentro? A gente precisa ensinar o jovem, e me incluo nesse aprendizado, de que ele precisa descobrir o valor de se estar na igreja local. Porque se ele estiver engajado na igreja local, ele vai caminhar com referências próximas, com pessoas com as quais ele vai se desenvolver, ele vai adquirir informação, conviver com os diferentes, e isso vai fazer com que ele consuma menos informação de rede social. E não só não consumir tanta informação de rede social, mas ser menos tomado por elas. Saber até o que consumir, né? Exatamente, selecionar as referências das redes sociais, filtrar os conteúdos que eles vão consumir, que eles vão toda hora ali ficar Sim. olhando, consumindo. Então, quando o jovem entende o valor que tem na caminhada do ministério, na caminhada do discipulado, do pequeno grupo, onde ali ele vai aprender, ensinar, cuidar de alguém e ser cuidado, ele para de ficar elevando esses ídolos de rede social toda hora e sendo levado por essas doutrinas de rede social, que é muito mais fácil um pregador num corte de 1 minuto ser o mais admirado. É muito mais difícil ser um líder admirado quando você tem proximidade com as Sim. pessoas. Então, a proximidade tende a diminuir a admiração, mas tende a aumentar o amor, a comunhão. Então, quando um jovem consegue estar engajado na vida do ministério, da igreja, na juventude, ele tende a se desintoxicar do que tem de ruim nas redes sociais. E falando um pouco mais sobre a crise de identidade, né, entre os jovens, tu achas que isso também tem a ver um pouco sobre a pressão da sociedade? Tem muito, né? A gente ouve muito, eu acho que nessa geração tem diminuído mais, mas eu mesmo já ouvi muito isso. Pais que dizem assim: você precisa estudar para ser alguém na vida. Então a gente escuta muito, eu converso com muitos jovens que escutam muito isso. E quando você cresce ouvindo isso, você precisa estudar para ser alguém, você automaticamente atrela a sua identidade ao que você faz.
Porque estudar, se profissionalizar, se inserir no mercado de trabalho, tudo isso são atividades, não são identidades. Só que como a gente cresce ouvindo que a gente precisa estudar para ser, quando a gente erra em alguma atividade, a gente acha que a gente deixou de ser. E aí, quando a gente troca atividade com identidade, a gente tende a se frustrar muito. Tem muitos jovens que pensam em tirar a vida porque são reprovados no Enem. Isso não é à toa. Isso é porque a identidade dele está atrelada àquilo. Quando ele deixa de ser aprovado no Enem, ele deixa de ser. E se eu deixo de ser, não tem motivo para eu existir. Então, eu vou querer acabar com a minha vida porque eu não sou mais. Então, a gente precisa ter mais sabedoria na hora de colocar nos lugares certos a nossa As identidade. prioridades. A nossa identidade está em alguém, não está numa atividade. Sim. Esse alguém é Jesus. Nesse caminho do ministério, a gente tenta levar a identidade do jovem, que é espaço sagrado, para o lugar de Jesus. Porque assim a gente vai conseguir conduzir melhor nossa vida. Estamos no ano da palavra aqui. Eu acho que foi depois do ano do cuidado, nada fez mais sentido, mais conectou, porque a gente cuida do corpo, da mente, do espírito, e como a gente vai cuidar nisso? Na palavra, né? Buscando ao Senhor. Mas nessa juventude a gente tá cada vez achando que tá perdendo tempo fazendo as coisas. Então, eu queria que tu desse uma dica, é, falasse um pouco como é que vocês encorajam os jovens a terem essa prática de ler a Bíblia todos os dias. Eu acho que a gente precisa definir muito bem as nossas prioridades. O que é prioridade na minha vida? Eu preciso começar o dia elencando as minhas prioridades. O que de fato é uma prioridade para mim? Porque às vezes o que eu falo que é prioridade, na prática pode não ser. Sim, Então, como é que a gente identifica o que tem sido prioridade para nós? O que a gente mais pensa, mais faz? Então, se eu estabelecer que para esse ano de 2026, minha prioridade vai ser meditar mais na palavra de Deus, vai ser estudar mais a Bíblia, isso vai ter um horário separado do meu dia. sim, Então, seja na hora que você acordar, você meditar no devocional e ler a Bíblia também, porque é muito importante dizer isso, porque devocional não é estudo da palavra, é diferente. Devocional é um devocional, como o nome já diz, mas isso precisa estar acompanhado por um estudo da palavra. Você precisa saber que fé é essa que você prega, que você professa por aí, sim. sabe? Eu estou aqui servindo na igreja, eu estou aqui me entregando meu tempo na igreja, apontando para onde? Então, se alguém chegar e falar, ó, eu tenho serviço na igreja, aponta para quem? Você precisa saber. Você precisa saber falar sobre Jesus, saber falar sobre esse Deus para o qual o seu serviço aponta. Então, você precisa separar esse tempo de devocional, mas atrelado ao estudo da palavra. O Espírito vai conduzir isso, mas o estudo da palavra vai fazer com que você esteja preparado para poder defender sua fé, para poder pregar o Evangelho, para poder apontar para esse Jesus que o seu serviço tanto prega. Eu queria que tu desse uma palavra de esperança para aqueles jovens que ou têm traumas de igrejas que aconteceram alguma coisa que a gente sabe que acontece em algumas igrejas. Pessoas que estão perdidas, que estão sem direção, não veem propósito. Acho que nessa idade acontece muito isso. Então, como líder, eu acho que você tem essa bagagem, sem dúvidas, porque não é porque não tá, porque tá na igreja que não tem isso, porque pressão vem de todo canto. Então, dessa uma mensagem para essas pessoas, sabe? Veja, eu preciso dizer a você que está passando por um dilema muito grande, se vai continuar na igreja, se não vai, se nesse ano você quer estar um pouco mais afastado, porque na igreja tem pessoas que decepcionam muito. Na igreja alguém frustrou você, alguém não olhou para você como deveria, alguém não cuidou de você. Eu preciso lhe dizer que ainda assim, o melhor lugar para se estar é na igreja local. É lá onde você vai desenvolver suas relações, é lá onde vai ter o atrito que vai fazer com que você amadureça. É lá que vai fazer com que você seja abraçado verdadeiramente por alguém que está olhando para você através dos olhos de Jesus. Alguém que vai ter um olhar desinteressado, mas interessado em te abraçar, te acolher.
A igreja oferece para a gente um caminho de amadurecimento que o mundo não é capaz de oferecer, porque é amadurecimento espiritual. Então, eu convido você a dar mais uma chance à igreja. Eu convido você a dar mais uma chance a um pequeno grupo. Eu convido você a conversar com um pastor, com um líder, desabafar mais uma vez. Tenta mais uma vez. Uma queda não é fatal. A gente pode se levantar, a gente pode voltar. Eu tenho certeza que Jesus vai te surpreender e vai te trazer de volta para a comunidade, para a vida da igreja. Amém. E é o melhor lugar para você amadurecer, crescer e estar mais pertinho de Jesus. E se você tá passando por isso, deixa aqui nos comentários que eu tô me responsabilizando por isso. Eu vou mandar tudo para Mateus. A gente tem uma equipe enorme e Amém. você vai ter uma conversa com essas pessoas. Eu digo isso porque eles fizeram isso comigo e eu quero que você tenha também essa oportunidade, porque foi Jesus que me colocou aqui, me deu forças para passar e hoje eu tô aqui apresentando para vocês. Então, não achem que isso é o fim do mundo, não é. Existem pessoas boas dentro da igreja, existem pessoas incríveis. Então, se vocês estiverem passando por alguma coisa, comentem aqui embaixo que eu vou passar ou para a liderança aqui da minha igreja ou para a liderança do ID e a gente vai ajudar vocês, porque esse movimento ID e o Movecast é justamente para isso, para a gente trazer vocês para perto de Jesus, porque ele é o nosso Salvador. Ele morreu na cruz por nós. E a gente não pode. Escutei isso de uma amiga minha que mudou minha vida. A gente não pode desmerecer a morte de Jesus na cruz. E ele morreu para que a gente tivesse uma vida mais leve. Então, se você estiver passando por qualquer problema, ou chama no direct lá do Instagram do ID, ou aqui embaixo, e dê essa nova chance, porque Jesus ama você. Amém. Glória a Uau. Deus. Não queria saber de você. Qual é a diferença de crise de identidade pessoal e crise de identidade espiritual? Veja, eu acho que as duas coisas estão muito Uma interligadas, né? interligada com É a muito outra, né? difícil separar essas coisas, porque nós somos seres integrais, Sim. nós somos seres indivisíveis. Então, corpo, alma e espírito estão totalmente interligados ali. E tudo que diz respeito à nossa identidade pessoal está interligado com a nossa identidade espiritual. Se eu souber quem eu sou em Cristo, quem minha alma foi projetada para ser, o caminho no qual eu vou andar e para onde eu vou, pessoalmente, eu vou ser alguém mais seguro, minha identidade vai ser mais firme, eu vou ser alguém que vai, a partir disso, desenvolver meus objetivos de vida, desenvolver as atividades do meu dia, escolher qual curso eu vou fazer, escolher onde eu vou trabalhar, escolher com quem eu vou andar. Então, todas essas coisas da nossa vida cotidiana, pessoal, elas vêm de uma identidade firme espiritualmente. A nossa identidade em Cristo, que é uma identidade espiritual, reforça a nossa identidade pessoal. Não tem como separar, elas estão muito interligadas. Nós somos indivisíveis. Aí me lembrei da pregação de ontem, né? Tô falando sobre Mateus 4, 1, 11. Isso. Tentação de Quando. Jesus no deserto. É. E ali é um bom exemplo disso, né? Porque o diabo tentou desafiar ele se tu És o filho, né? filho E e Jesus ele foi o exemplo disso, porque Jesus foi 100% Deus, 100% homem. Então ali estavam a identidade mais ou menos nisso que tu está falando, pessoal, espiritual. E Jesus foi tentado também fisiologicamente. Jesus está várias 40 vezes. dias sem comer, 40 dias sem beber nada. E o inimigo tentou a identidade dele ali, mas a identidade em Cristo, a identidade em Deus, ele tem, porque ele é o próprio Deus, fortaleceu tudo que ele precisava fazer ali naquela tentação. E foi muito bom o exemplo de Jesus, porque hoje a gente entende que se a gente tiver com a identidade firmada em Deus, se a gente sabe quem é nosso Pai, nossa identidade de filho, a gente vai dar, vai ser difícil, mas a gente vai conseguir vencer a tentação. Passa. Tudo passa naquele que a gente crê, porque quando a gente aceita ele, não somos mais nós, né? Nós somos apenas a carne. O resto é tudo dele. Glória a Até a Deus. carne, até a carne é dele, mas assim, a Tudo é gente tem que dele. cuidar da carne para ele cuidar do resto. Exato. Mas é uma reflexão muito boa. E eu quero saber se tem mais algum
comentário para falar sobre esse tema de crise de identidade na juventude. Eu acho que a gente tem uma idolatria sendo descoberta hoje por um movimento eclesiástico da igreja na juventude, que é a idolatria da autonomia. O jovem hoje, ele idolatra a independência e faz com que a identidade dele precise estar firmada no, Nas conquistas dele. nas conquistas e no que ele é, sem precisar de ninguém. Isso aconteceu e se expandiu um pouco depois da pandemia, quando muita gente começou a virar autônoma mesmo na parte profissional e tudo mais, com o boom das redes sociais e dos influencers e tudo mais, que fez com que os jovens cada vez mais idolatrassem esses outros jovens que estavam ali nas redes sociais sendo autônomos, muito novos e já com a vida totalmente independente e tudo mais, e acabaram ficando numa fantasia de que precisam ser autônomos. Isso atrapalha muito o jovem, porque um jovem que não consegue aprender com alguém de perto, precisa estudar de longe e aprender com um influenciador de longe para de perto ser aquele que ensina e não que aprende, faz com que o jovem deixe de amadurecer muito nas relações de aprendizado pessoais, no dia a dia, presencialmente. Então, essa idolatria da autonomia tem feito com que os jovens queiram ser ídolos e não consigam sentar para aprender antes de levantar para ensinar. E aí é muito ruim, porque uma juventude que acaba sendo insubmissa no aspecto de que não procura alguém intencionalmente para se submeter e aprender, deixa de crescer muito. Poderia crescer muito mais. E uma coisa que me veio à cabeça agora é a gente também idolatra muito outras pessoas. Exemplo, um pastor lá de São Paulo, um bispo, não sei o quê. A gente, ao invés de idolatrar a Cristo, estão idolatrando as pessoas que lideram a igreja, mas eles lideram a igreja por comando de Cristo, mas os olhos têm que ser fixados em Cristo e Amém. não nesses líderes. E eu vejo muito isso, muito isso. A gente fala, eu e meus amigos, o quanto isso está se tornando mais comum com as redes sociais, obviamente. Mas a gente também tem que entender que essas pessoas são usadas. Mas a gente também precisa entender que a resposta está na palavra. Amém. Amém. É isso. Perfeito. A gente tem idolatrado líderes e a gente precisa entender que o líder que está sujeito a Cristo, ele vai ser um líder que vai sair desse lugar, dessa lacuna de um ídolo da nossa vida e vai se tornar uma referência. É importante a gente saber diferenciar uma referência de um ídolo, para que a gente não misture as coisas e acabe idolatrando homens e não a Deus. Aí, às vezes, Sim. a gente segue ensinamentos errados e tudo mais de homens, porque a gente está idolatrando o homem, esquecendo que Deus está acima e está conduzindo a história. Amém. Amém. Estamos aqui finalizando mais um Movecast. Estou muito feliz de estar com o meu líder que me empresta toda semana lá para o Movimento ID. Se inscrevam no canal, vou dar o presente dele. Nosso Rapaz, mimo. esse movimento é organizado mesmo. Você ganha presente, meu amigo. Já é um presente estar aqui com vocês e ainda ganha um presentezinho físico. Vocês vão conseguir abrir aqui a tempo hábil. A few A moments tempo later, hábil. a few Depois minutes vocês later, cortam aí a até a hora few que eu inches abrir aqui. later, 12 Vai ser seconds later, na 3 days later, 3 weeks later, many months later, 6.5 hours later, 1 eternity later, 2,000 years later, O meu inimigo foi furioso 3:28 aqui. Quer que eu receba a.m. presente? tomorrow, day 2, Todo day podcast é 3, isso, nem se day 4. preocupe. Que coisa mais É para linda. você deixar ali, viu? Vou deixar aqui na De salinha da decoração. juventude, caneca do Movecast. Essa caneca tem unção, meu amigo. Mais do que muito crente, viu? Beber água daqui nunca mais terá sede. Ô, Amém. glória. Agora, como eu não gosto de receber A presente, few moments sem dar later, nenhum a presente, eu few quero dar a minutes você later, também, a representando few todo o inches movimento ID, a later, camisa 12 do Mais seconds Invisíveis, later, que é o 3 livro da nossa days editora later, Anglo, que o 3 nosso bispo weeks Ivan lançou later, sobre a Já, unidade já da engoli esse igreja. livro, tá? Já li 3 vezes. 6.5 hours Pronto. later, Então agora você está com a camisa. Você vai ler a quarta vez agora com a camisa. Combinado, 2,000 years obrigada. later, Adorei. 3:28 Gente, é isso. a.m. Compartilhem tomorrow. essa
mensagem Day que 2, veio day direto 3, do day céu. 4. Tenho certeza que o Senhor nos usou para passar essa mensagem para diretamente atingir vocês que estão aí de casa. Compartilhem, comentem, tirem suas dúvidas por aqui, porque eu vou estar perguntando a Matheus o que vocês ficarem em dúvida e a gente responde todo mundo. Um beijo e até o próximo Moviecast. Tchau, tchau. Ei, mas não, agora sem brincadeira. Ficou muito boa. É linda essa camisa, é dura. Eu vou levar lá pra realidade. Vou Vou usar lá, vou usar na realidade. Vai com ela, que essa camisa é a coisa mais linda do Já que mundo. hoje quer ir